Olá, queridos! Esse é um vídeo diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, né? São os vlogs. Hoje eu quero falar com vocês sobre como se conectar com Deus. E é muito simples, na verdade, porque nós temos a imagem de Deus como Deus soberano, altíssimo, poderoso, que tá lá no céu bem longe, reinando lá, olhando nós, meros mortais, num globo que cabe na sua mão, né? E de fato ele é assim. Mas ele é um Deus presente. Ele não é um Deus lá de longe, ele é um Deus presente, que está aqui comigo e com você. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele não tá lá no céu, ele tá aqui, dentro de você, né? E para quem tem uma vida com Deus, sabe muito bem que isso é real, porque nós ouvimos a Deus falando conosco, a falar conosco todos os dias. Nós, sabe quando coisas assim sobrenaturais acontecem, coisas inexplicáveis? É o Espírito Santo, é Deus agindo em mim, em você. Então, se você não acredita em Deus, o que eu sempre falo nas minhas lives, com amigos, que você tem que ter muito mais fé para não acreditar em Deus do que acreditar em Deus. Como você pode olhar o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, sistema digestivo trabalhando perfeitamente em nós seres humanos, nos animais, sabe? A vida, o céu, a gravidade, tudo é perfeito. Se fosse um titinho maior, um titinho menor, não existiria vida. Então, como você pode dizer que Deus não existe, sabendo de todas essas coisas, tendo esse aprendizado que nós temos com a internet, com a IA hoje em dia? Então, assim, honestamente, se você não acredita em Deus, não sei, tem um parafuso a menos na sua cabeça, com todo respeito. Mas falando agora como se conectar com Deus de fato. Imagina só, se na Bíblia Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E ele começa a oração, ó, Pai Nosso que estás nos céus. Então, a primeira coisa a entender é que Deus é o seu Pai. Imagina só, se você tem seu pai ou sua mãe em casa e você chega nele e diz: Pai soberano, todo-poderoso, passarias-me uma caixa de leite? E seu pai te manda te internar, né? E é da mesma forma com Deus. A gente tá tão acostumado, nossa, Deus, essa religiosidade toda, sabe? Mata a intimidade que nós devíamos ter com Deus. Então, a primeira coisa de tudo é entender que você é filho de Deus, que Deus é o seu Pai e Ele é presente. Ele é um Deus que te ama, que se importa com você, com os da sua casa, que se importa com a sua vida, com cada detalhe. Eu já vi Deus fazendo tantas coisas especiais, assim, para os seus filhos, né? Coisas, assim, que... Por exemplo, vou dar um exemplo bem bonito. Eu nunca tinha recebido uma carta na minha vida. Na minha vida toda, eu nunca tinha recebido uma carta. E nessa época eu tava na escola, né? E eu pedi a Deus uma carta. E veio uma menina, que era 2 anos mais velha do que eu, né? E ela veio e me trouxe uma carta, assim, do nada, simplesmente do nada. E era uma carta inspirada por Deus, né? Um bilhetinho, tipo, como se tivesse sido escrito pelo próprio Deus. Isso aconteceu na minha vida. Então, sabe, eu não tenho como dizer pra vocês que Deus não é real. E se você não acredita em Deus, ou se você tem uma vida muito miserável com Deus, tipo, só acredita e não vive, comece a buscá-lo, comece a orar, porque Deus vai se revelar a você. Imagina você ter contato, você ter uma amizade com o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Como você pode não buscar isso? Eu não entendo, sabe? E a segunda coisa é que Deus, ele não rejeita uma oração sincera. Mesmo se você não crê, se você não tem fé e for orar, que você seja sincero com Deus e fale: Deus, eu não creio no Senhor, não creio muito em Ti, né? Mas tô aqui tentando e Deus vai te responder. Eu já tive muitos testemunhos, na verdade, de amigos que eu dei esse mesmo conselho, né? Seja sincero, sabe? Abra seu coração, porque de alguma forma Deus vai te responder e você vai saber. Porque é algo só entre você e Ele, né? É uma coisa que ninguém mais sabe. Então, assim, quando Ele te responder, você vai saber que é Ele. Algumas pessoas, de fato, escutam a voz de Deus audível,
sabe? E também, a maioria das pessoas hoje em dia acreditam em, por exemplo, fantasmas, vultos, demônios, que são reais, né? A vida espiritual é real. Por exemplo, também a galera da Umbanda, né? Tem muita gente que é da Umbanda hoje em dia e eles têm contato com as entidades, demônios, etc. E eu me pergunto, se você sabe que essas coisas existem, por que você não acredita no lado bom também? Por que você não acredita em Deus, em Jesus? Porque, tipo assim, tá, demônio, fantasma é real, mas Jesus é mito, Deus é mito. Você tá vivendo, assim, num mundo, entendeu? Então, passe a buscar as coisas de Deus, passe a buscar Deus na oração, porque na medida em que você busca Deus, é a medida em que Ele se revela a você. Essa é a verdade. E a terceira coisa é buscar a Deus constantemente, todos os dias. Estar todos os dias ali em oração. Isso não significa que você vai ajoelhar no seu quarto e ficar 10 horas orando, não é isso. Você acorda, fala com Deus, você tá lavando louça, fala com Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar, sabe? E assim, se você começa a orar a Deus e Deus te responde, você sabe que Deus é real. E se você sabe que Deus é real, você sabe que a Bíblia é real. Porque você pode perguntar a Deus sobre as coisas da Bíblia e Ele vai te responder. E você vai saber que é real. E se a Bíblia é real, queridos, eu odeio pesar o clima sempre falando isso, mas existe um céu e existe um inferno, entendeu? E você também vai saber que isso é real. Mas a vida com Deus, o principal foco de tudo é você crer em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, né? Para que você seja salvo. Esse é o foco principal do cristianismo. Mas, tendo uma vida com Deus, você tem uma vida diferente também aqui na Terra, com coisas boas. É você estar em paz, mesmo tendo tantas guerras no mundo. É você ter a segurança de que tem um Deus que cuida de você, que te ama, que sempre vai cuidar de você, sempre vai te proteger das coisas ruins do mundo. Muitas pessoas perguntam, né? Por que pessoas inocentes morrem? Por que tem tanta maldade no mundo? Porque se Deus é real, por que Ele não intervém? Mas a verdade é que nós temos livre arbítrio. As pessoas fazem a maldade, isso não é culpa de Deus. Mas se você busca refúgio, busca abrigo em Deus, se você busca Deus, se você é filho de Deus, Deus vai cuidar de você, vai te proteger. E você não vai estar livre a ser... que maldades aconteçam com você, entendeu? Porque Deus vai guardar você. Infelizmente, tem muitas pessoas inocentes que passam por coisas ruins, mas elas não buscaram a Deus, entendeu? E por causa disso, elas sofreram por causa da maldade de outras pessoas, né? Que fizeram maldade com elas. Infelizmente. Mas Deus guarda os seus, protege os seus filhos. E depois que você tiver assistido até aqui, eu espero de verdade que você passe a orar. Vá você mesmo ver se Deus é real, porque Ele é, e Ele vai responder você, se você buscá-lo. Então, não viva uma vida miserável, sabe, e morra e vá pro inferno. Mas veja se Deus é real, busque a Deus, ore, sabe, tenha uma vida com um Deus que te ama e quer ter intimidade com você. Espero que você tenha curtido esse vídeo e até o próximo.